Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor Jesus, em nosso auxílio, Senhor. Senhor, mandai o Teu Espírito Santo sobre nós. Envie, Senhor, o Teu Espírito Santo também sobre aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento, Jesus. Senhor, nos ajude a ver as coisas do alto. Nos ajude, Jesus, a ter um olhar de céu. Peço, Senhor, também a Sua Mãe Maria Santíssima, que ela possa estar intercedendo por nós, para iluminar nossa mente, iluminar nossa inteligência, e que em tudo, mas tudo que a gente falar, seja para a Sua honra e glória, e que seja feita a Tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, nossa 20ª aula, é isso mesmo? 20ª aula do curso Caminho de Santidade no Matrimônio. Nós já percorremos um caminho razoavelmente longo. Sim. Até aqui. Falamos sobre o sentido do matrimônio ao longo de várias aulas e falamos agora, terminamos na aula anterior, de falar sobre o sentido da santidade. Para ilustrar melhor o sentido da santidade, a gente recorreu à imagem das moradas do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila. E antes de a gente começar a última etapa do nosso curso, a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão da necessidade de ser santo. A gente já falou isso lá no começo, mas depois de ter apresentado tudo isso, a gente quer fechar reforçando. É suficiente só lutar contra o pecado? Realmente é necessário a gente viu, meu Deus, primeira morada, segunda, terceira, quarta, quinta, a 7ª morada do casamento espiritual. É necessário buscar isso tudo mesmo? Será que não é suficiente só querer entrar no castelo, viver na graça? E diante de tudo que a gente falou sobre o sentido do matrimônio e sobre a vida de santidade, a gente recorre à parábola não, ao encontro de Jesus, ao famosíssimo encontro de Jesus com o jovem rico. Essa é uma passagem muito conhecida na Bíblia, está em 3 dos evangelhos sinóticos, está em Mateus, Marcos e Lucas. E aquele jovem que se aproxima de Jesus e pergunta, né? Mestre, que obras boas devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus primeiro responde, sabe assim, de maneira bem sucinta: guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Mas Jesus prescuta os corações, ele conhece os corações. Ele sabia o que havia no coração daquele jovem. E o jovem pergunta: quais, mestre? Ele diz: olha, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não perjurarás, honrarás pai e mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. E o jovem se enche de si. Você imagina, né? O jovem diz: olha, cumpri tudo isso desde a minha juventude. Só que havia uma pulga atrás da orelha. O que me resta fazer? Pergunta o jovem. E aí Jesus dá a grande resposta: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois segue-me. Isso aqui é um curso de santidade que Jesus dá nessa frase. Aquele rapaz, ele tinha cumprido todos os mandamentos. Jesus não duvidou. Jesus não disse que era mentira. O que me resta fazer? Aquilo que a gente viu, né, Santa Teresa falando, lutar contra os apegos. Então, por que Jesus mandou ele vender os bens? Porque ele era rico, né? Apegado. Ao ouvir isso, o jovem partiu triste, pois era muito rico. Aqui não é um discurso, uma passagem para combater
as pessoas que têm patrimônio. Não, tem a ver com o que você falou, apego. Apego. Jesus foi no apego. Jesus foi no apego. Como ele era muito rico, muito apegado aos bens, o que era necessário? Então, qual é a via purgativa? Né? Primeira, segunda e terceira morada. Vende os teus bens, ou seja, desapega. Desapegue de tudo aquilo que impede você de me seguir. Depois, olha o que Jesus diz, depois segue-me. Depois que você desapega das coisas, depois que você desapega das pessoas, depois que você se desapega do seu orgulho, da sua história, do que for, aí você entra naquele, você realmente vai seguir o Senhor. Você entra na quarta morada, né? Você, agora eu estou desapegado, agora eu estou apaixonado por Cristo. Ele fez isso? Não, ele partiu triste, pois era muito rico. E ele teve a oportunidade dele, né? Assim como nós podemos estar cara a cara com Jesus, né? E a gente perde a oportunidade, né? Quantas oportunidades o Senhor pode estar nos dando, né? Da gente ouvir, por exemplo, estar na Santa Missa, aí ali naquela uma palavra que o próprio sacerdote fala, você ouve a palavra, ela cai assim no seu coração, só naquele momento, né? E depois você não põe em prática, né? Você não segue, você diz, não dá, né? Você consegue até perceber, porque ele percebeu, se ele saiu triste, ele percebeu, né? Porque ali foi o quê? Um sinal, a tristeza mostrou para nós aqui, que ali ele entendeu o que o Senhor falou para ele. Mas não teve coragem, né? Mas não teve a coragem, exatamente. Eu posso estar, como eu disse, estar na Santa Missa, o padre fala alguma coisa, por isso que eu preciso estar atenta à minha vida de oração, né? Aí digamos que o padre fala alguma coisa ali, que Deus está falando, se direcionando a você, mas você vai e não quer colocar em prática. Você deixa lá naquele banco mesmo da missa, da igreja, né? Ou está lendo a palavra de Deus, o Senhor mostra, porque aqui é Deus palavra falando, né? Aqui eu estou cara a cara com Deus, né? Ele está aqui me falando. Aí o Espírito Santo sopra, mostra, cai no coração de Andréia, Deus me dá a resposta, me dá a solução. Aí eu olho assim e digo, não, mas eu não quero. Eu não quero porque aqui vai ter, porque para eu fazer essa vontade de Deus aqui, vai ter as renúncias. Mas eu não quero. Eu não quero acordar cedo para rezar, eu não quero deixar essa minha vida de mordomia. Eu não quero ser humilhado. Eu não quero ser humilhado. Se eu fizer tal coisa, eu vou ter que dar o outro lado para bater, eu vou ter que mostrar minhas fraquezas para o outro, né? Que é o que dá o braço a torcer. Não. Eu não quero isso não, porque eu não posso descer do salto, eu não posso sair do salto, né? Então, nossa, né? E assim, é isso. Mas qual é o sentido então? O que isso tem a ver com o casamento? E não já está bom que o jovem rico vivia? Qual é a grande questão? Qual é a diferença entre ser salvo e ser santo? A gente pode pensar o seguinte, imagine que você tem, de um lado, você tem, sei lá, um rio cheio de piranha, cheio de crocodilo, seja lá o que for, e você tem um muro, você está no momento tentando escapar das piranhas, né? Tentando escapar, está nadando, consegue subir no muro. Do outro lado, tem um lugar, um jardim florido, um jardim belo. Só que você está muito apegado àquela ilhazinha que fica lá dentro do rio. Mesmo sabendo que o rio tem piranha, mas você queria voltar para aquela ilhazinha. Você conseguiu subir no muro. E você sabe que para você passar para a grama ali, você vai ter que abandonar, sei lá, as frutas que você trouxe lá da ilha. Não, você tem que deixar para lá, senão eu vou ficar aqui em cima do muro, porque qualquer hora eu volto lá, pego a fruta, mas se eu passar por lá de cá, aí eu não vou poder voltar mais. Então, eu vou ficar aqui em cima do muro. E você começa a ficar em cima do muro e vai andando em cima do muro. Pode ser que você passe o resto da vida bem ali em cima do muro, mas pode ser que uma hora você desequilibre.
Pode ser que uma hora surja um vento, desequilibre você e você, cai no rio de novo e é devorado pelas piranhas. A imagem não é tão boa, mas eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos concretos que podem ajudar você a entender. Imagine um homem casado que luta para permanecer em estado de graça, mas ele só luta para isso mesmo. Ele tem uma fraqueza, ele é inclinado à pornografia e ele é muito apegado à vida sexual. Então ele procura a mulher o tempo todo porque ele precisa dar vazão a isso, é aquele desejo, porque ele é muito estimulado lá fora. Então ele é muito apegado à vida sexual, muito apegado à vida sexual. A vida sexual é tudo para ele. Ele diz, não, mas eu só faço sexo com minha esposa. Corporalmente, porque com os olhos ele ainda faz com outros, mas não vamos nem entrar nisso. Ele só faz sexo com a esposa. A esposa, e para ele tá bom. Ele não luta para purificar esse apego. A esposa adoece e eles vão ter que ficar alguns meses sem ter relação sexual. Para esse homem isso é um tormento. Ele não consegue dar conta. Um dia, esse homem viaja. E é um homem de igreja, um homem que vai para a igreja todo domingo, que comunga. Um dia esse homem viaja a trabalho. E nessa viagem a trabalho ele fica num hotel. E nesse hotel ele está sozinho no quarto. E vem aquela tentação de ver pornografia e de se masturbar. Caramba, já faz tanto tempo, já faz mais de um mês que eu não tenho relação com minha esposa. E ele está em cima do muro e o vento está soprando para derrubar ele lá para o lado do rio. Ele não lutou para se desapegar. Ele ficou o tempo todo em cima do muro. A vida sexual para ele é tudo. Ele cai. Ele cai na pornografia, cai na masturbação. No caminho de volta, ele sofre um acidente e morre. Morre em pecado mortal. Entendem o risco de querer só a justiça, não querer só ser salvo? Ele não se preocupou ele não conseguiu sequer perceber que ele era apegado demais aos prazeres da carne. Ele era apegado demais, tanto que ele não conseguia viver a castidade, não conseguia viver a continência, a abstinência sexual. E ele caiu. Então, por um deslize ali, ele pode ter perdido a alma dele. Outro exemplo, para não ficar, não, só fala de sexo, não. Um homem que é um comerciante, que rala, trabalha muito, muito para ganhar o seu dinheiro. Ele veio de uma origem humilde, de uma origem pobre, por isso ele valoriza o que ele tem. E ele é muito econômico. Na verdade, ele é avarento, ele é apegado ao dinheiro. Mas ele não sabe disso, ele só, não, eu vou para a missa, comungo. É o que todo mundo diz, assim, não, eu vou para a missa, comungo. Reza um terço no dia de sábado, reza o terço. Mas ele não se preocupa em combater, nunca se preocupou em combater a avareza. Sabe, o apego aos bens materiais. Um determinado dia, ele está voltando, ele foi para uma confraternização, um almoço com a família, com uma família de amigos. E aí dessa vez ele tomou uma cerveja, mas não chegou a se embriagar, mas tomou uma cerveja. Era para a mulher voltar dirigindo, porque ele passa por uma BR. Mas ele disse, não, eu estou bem. A mulher estava com muito sono, foi dormir no banco do lado. Ele dirigiu. No meio do caminho, na BR, a Polícia Rodoviária Federal fazendo blitz. Ele, caramba, meu Deus do céu. Eu estou aqui, se eu for soprar o bafômetro, eu vou ter minha carteira apreendida, vou responder por processo, vou pagar uma multa gigantesca. Ele só pensa na multa. Aí chega o policial. Senhor, carteira, não sei o quê. A gente está fazendo o teste do bafômetro porque é feriado.
Aí ele, caramba, olha a multa, eu vou pagar, sei lá, R$ 2.000 de multa, eu vou ter que pagar, vai ter um processo, não sei o que, eu vou tomar muito prejuízo. O que é que ele pensa na hora, no impulso? Puxa a carteira, junto com a carteira, com a carteira de habilitação, ele coloca ali uma nota de R$ 100, para ver se consegue subornar o guarda. E aquele guarda, infelizmente, aceitou a propina, não fez o teste do bafômetro, ele vai para casa. Esse homem foi desonesto. O apego ao dinheiro foi tão grande que ele preferiu cometer um ato desonesto. Na mesma viagem, um animal se atravessa na pista, bate o carro, ele morre. Já imaginou? Esse homem foi, digamos, 20 anos, homem de missa dominical. Ele foi igual o jovem rico, cumprir tudo, mas por medo de ter que gastar dinheiro, por apego ao dinheiro, ele pode ter perdido a alma. Então, é aí que está o ponto central. Eu quero viver essa vida no risco. Mas a gente vai buscar a santidade por medo a Deus, que no início, seja por medo de perder a alma, que seja, não tem problema que no início a gente busque a santidade por medo de perder a alma, por medo de perder o céu, não tem problema. Depois, à medida que a gente vai avançando na oração, a gente vai vendo que a santidade a gente busca por amor a Deus somente. Mas no começo, a gente precisa, para mudar essa mentalidade de querer só lutar contra o pecado, eu preciso, meu Deus, e se eu perder a minha alma? E se eu perder a minha alma? Por isso a gente precisa estar constantemente. E a gente pode trazer muito facilmente isso para dentro do casamento. A vida no casamento muitas vezes pode ser estressante, pode ser desgastante. Se eu não luto contra a santidade, eu guardo o ódio de André de uma hora para outra. Sim. Somos muito diferentes, né, Léo? E aí, se eu fico só no feijão com arroz aqui da espiritualidade, só de missa de domingo e pronto, quando eu olhar para André, eu vou ver nela uma estranha. Perde a paciência com o outro. Perde a ternura, perde o amor, perde o desejo, perde tudo. Perde tudo. E quando você olhar, ao invés de ser uma pessoa que me ajuda a ir para o céu, eu já olho para ela como um problema, como um obstáculo. Eu passo a odiar a pessoa, né, que devo amar. O outro vai ser um peso que eu vou arrastando eu vou tentando sobreviver ao lado do outro, né? E não vendo como uma missão, não vendo como realmente é o sentido do matrimônio, né? Que é um santificando o outro e santificando os filhos. Exatamente. Né? Vai ficando tudo ao contrário, se eu não tiver essa visão de céu, de viver na graça, né? De não perder a graça de Deus, que é o mais importante. Amar a Deus acima de tudo. Meu marido bebe, isso me causa muita tristeza, mas eu amo a Deus acima de tudo. Eu vou olhar, vou confiar que Deus tem o melhor. Mas porque minha esposa, ela não é mais carinhosa como era antigamente, isso me mata. Mas isso, mas aquilo, mas eu amo a Deus e eu busco amar a Deus, e porque eu amo a Deus e eu busco amar a Deus, eu vou ver nessa situação que eu estou vivendo, oportunidade de santificação para mim. E com o tempo, o meu testemunho, a minha vida, a minha firmeza de oração vai alcançar o outro. Essa é a minha esperança em Deus. É por isso que a gente não pode começar a próxima aula, que vai ser o caminho de santidade, sem ter essa clareza, não é, André? Sim. Sem ter essa clareza de que não basta só querer pouquinho, não. Sim. Só subir no muro. O jovem saiu triste, porque era muito rico. Não saia desse curso triste. Meu Deus, que tristeza será ver que você chegou até aqui. E a partir da próxima aula, quando a gente for entrar na parte prática mesmo, você vai abandonar triste o curso. Porque você é muito rico. Já pensou? Então quer dizer que tem que abrir mão, tem que se humilhar. A gente vai falar de humilhação. Tem que se abrir a vida. A gente vai falar de se abrir a vida. Tem que pedir perdão ao outro. A gente vai falar disso. Não dormir, não se pôr o sol sobre o vosso ressentimento. Sim, é assim que tem que viver, né? Que Deus livre você, meu irmão, minha irmã,
de partir triste porque você é muito rico. Inclusive tem aqui essa oração, né? Da cruz. É. Né? Da cruz. E assim, esse caminho de santidade, dentro do matrimônio, a gente vai falar muito disso aqui, né? De abraçar a cruz, Sim. que às vezes vai ser o outro, mas não se engane, a maior cruz está dentro de você, nos seus pecados, nos seus apegos. Sim. A maior cruz que eu carrego não é André, não. A maior cruz que eu carrego é o próprio Leonardo, o homem velho Leonardo. Então, para caminhar na santidade, faz muito sentido a gente começar por essa oração, né? Exatamente. Porque a gente vai abraçar a cruz. Você lê, meu amor? Porque temes, pois, tomar a cruz, pela qual se caminha ao reino do céu. Na cruz está a salvação, na cruz a vida, na cruz o amparo contra os inimigos, na cruz a abundância da suavidade divina, na cruz a fortaleza do coração, na cruz o compêndio das virtudes, na cruz a perfeição da santidade. Não há salvação da alma, nem esperança da vida, senão na cruz. Toma, pois, a tua cruz, segue a Jesus e entrará na vida eterna. Eu vou ler só mais uma vez isso aqui. Toma, pois, a tua cruz, segue a Jesus e entrarás na vida eterna. O Senhor foi adiante, com a cruz às costas, e nela morreu, por teu amor, por nós aqui, para que tu também leves a cruz, a tua cruz, e nela desejes morrer. Porquanto, se com ele morreres, também com ele viverá, e se fores seu companheiro na pena, também o serás na glória. Amém. Amém. Essa oração está na imitação de Cristo. A gente na aula vai deixar a referência, mas a gente quer terminar essa aula e a gente vai começar, se Deus quiser, a próxima. Sim. Com essa oração, porque a gente precisa abraçar a cruz. Dentro do matrimônio a gente precisa abraçar a cruz. Isso mesmo. Na cruz está a salvação, na cruz a vida, na cruz o amparo. E na cruz também a glória, né? A vitória. A nossa vitória também está na cruz. Quando a gente olha para Jesus que ressuscitou, né? Então que o seu casamento, que o nosso casamento também possa ressuscitar todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Nós nos encontraremos na próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês.